Muito bem, gente. Estamos mais uma vez aqui reunidos para dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando o item 15, a relação consigo mesmo. No encontro anterior, eu tinha começado questionando vocês sobre se era fácil ou difícil se relacionar consigo mesmo. E aí vocês trouxeram uma série de considerações, mostrando a dificuldade de maneira mais geral, envolvendo orgulho, egoísmo, outros aspectos que, de uma certa maneira, complicam, né, um pouquinho esse encontro conosco mesmo. Então, hoje eu retomo um pouquinho esse questionamento, fazendo essa pergunta de uma maneira um pouquinho diferente. Eu questionaria vocês nesse momento, o que que impede vocês? O que que torna difícil o encontro com vocês mesmos? O que que é difícil suportar em vocês em relação a esse autoencontro? Se alguém quiser colocar alguma coisa nesse sentido, o espaço está aberto. Qual é a pergunta de novo, Gelson? E é difícil de suportar dentro de nós, em nós mesmos? O que que impede que eu possa ir em paz comigo mesmo e faça um bom encontro comigo? Qual é a dificuldade que eu tenho que impede eu de fazer essa relação mais plena comigo mesmo? Gil? Boa noite. Ansiedade e impaciência. Aham. Ansiedade e impaciência. Uhum. E o que seria, Gil, para ti, essa ansiedade e impaciência? Vamos um pouquinho mais além. Tu fala em ansiedade e impaciência. O que está em jogo quando tu fala em ansiedade e impaciência? Então, isso é o perfeccionismo está por detrás disso, né? Aí Uhum. me dá muita impaciência e muita mesmo. E aumenta a ansiedade, querer que tudo seja para ontem, antes de ontem. Aí isso, ó, acho que é a chave mesmo, né? Ele for buscar o orgulho, o egoísmo é a chave, né? Uhum. Mas o que está gritando aqui é o perfeccionismo que está gerando tudo isso. Ok. Cláudia? Eu acho assim que o que mais me dificulta no caso é o orgulho de aceitar as imperfeições, né? Sendo que tem muitas assim, como orgulho mesmo, né? E a gente tenta, eu por acaso, às vezes me pego, né? Justificando, me camuflando, é uma autocamuflagem, assim, para nos liberar, para me liberar, para dizer, não, tu é assim, tu ainda é invejosa, tu ainda é ciumenta, tu ainda é aceita, né? É a aceitação, porque eu acho que muitas vezes eu fico procurando me camuflar, né? Não, não é justificar, né? E então a única palavra que eu acho é o nosso orgulho. A gente não quer aceitar isso, né? Aí fica difícil e aí a gente vai dar de cara com aquele que reflete tudo isso que a gente está fugindo de aceitar. Aí chega, né, num ponto que diz, não. Aí vem a aula do Gelson e diz, olha aí o reflexo, olha aí o, né? Aí diz, não, tu vai ter que trabalhar isso aí, né? Acho que seja por aí. A minha dificuldade, eu acho que seja essa. Uhum. Ok. Olímpia? Para mim, esses dias me deparei com a inveja.
E foi muito surpreso em mim mesmo e doído. Mas depois levando, vendo os pontinhos, realmente, ela tá lá. A inveja e o ciúme. Uhum. Eu colocaria hoje, além de tantos outros, mas hoje eu quero compartilhar a inveja, porque foram dois, três pontos assim bem evidentes, que não depois, né? Eu parando para pensar, olhando as situações realmente. Né? Certo. Fabrício? Eu acho que para mim é o medo da rejeição. Uhum. Medo da rejeição. Uhum. Hum, Ok. Gelson, eu acho que também muitas vezes é a coragem. A coragem de olhar para uma situação com toda sinceridade, com toda honestidade, que a gente às vezes não tem. Talvez, se eu falo de coragem, obviamente vem a palavra medo junto também, né? Medo de olhar para um lado escuro que eu ainda não estou preparada para olhar, que eu ainda não estou preparada para aceitar, que eu ainda não estou preparada para digerir. Porque a gente pode, logicamente, fazer tudo com muita calma, com aceitação, com acolhimento, mas muitas vezes essa estrada que a gente vai, ela é muito sofrida, vai nos mostrar algo, mas quando a gente começa, a gente sabe que no final sempre tem, a gente se sente melhor no final, mas muitas vezes é o início. Muitas vezes a gente não tem nem como, não sabe nem como caminhar, andar, fazer o andar, fazer essa reflexão. Uhum. Maria Clara? Para mim, assim, tudo isso que elas falaram significa para mim falta de auto-amor, de não se aceitar, de não confiar em si mesmo, né? Como ela coloca aqui também no livro autoconfiança, né? Eu acho que isso, acho que todos esses não se dá o devido valor. é, eu acho que isso é uma das dificuldades para. Uhum. Débora? Acho que além do que já foi falado, Gelson, acrescentaria essa questão do apego ainda aos velhos padrões, né? Porque às vezes, assim, eu já até, a gente faz esse trabalho, né, de identificar, aí vê lá coisas que a gente não gosta, e aí vem o despertar da consciência, aí daqui a pouco fica aquele conflito, né? Tipo, tá, eu já sei que eu deveria fazer de um jeito, mas eu ainda faço do outro, né? Então, tem coisas que eu queria fazer diferente, mas eu vejo que eu ainda sinto prazer em fazer, ou se eu não sinto prazer, mas que eu também ainda me atrapalho, né? Então, eu acho que tem Uhum. aí a questão né, assim, essa distância entre o coração e o intelecto, né? Às vezes você, né, até consegue, tá, identifiquei aqui isso em mim. Mas aí, tipo, eu me atrapalho, né? Tipo, fico ainda meio que presa, assim, tipo, mas eu ainda gosto de fazer isso, mas eu queria fazer diferente. Então, isso também meio que me atrapalha nesse processo. Uhum. Silvia? Ahn, eu acho, para mim, uma das coisas é, às vezes, não aceitar as coisas positivas que eu tenho. A tendência é sempre ver o que eu faço de errado, e às vezes eu me surpreendo quando eu faço um comentário sobre mim mesma e alguém fala, não, mas eu vi você fazendo isso. E eu fico espantada, como eu? Então, às vezes também, porque nós, ouvindo praticamente do que as pessoas estão dizendo, nós temos uma tendência só a ver os nossos lados negativos, as coisas que a gente falha, mas nós já aprendemos alguma coisa estudando, estamos aqui há 4 ou 5 anos já, você 6, né? Então, eu acho que nós também temos que balancear também e começar a ver o que a gente tem de bom e positivo e coisas que nós já aprendemos que a gente devia ter. Não, eu já aprendi isso. Tem muita coisa que a gente faz, que já não faz, que não faz mais,
Então, eu acho que essa é uma das coisas, porque aceitar o que a gente tem errado é fácil, porque a gente sabe isso, nós somos julgadores terríveis de nós mesmos, e que é válido para a gente mudar, fazer mudar, mas também já aceitar o que a gente aprendeu de bom e que nós já somos de bom também, porque senão a gente fica sempre num lado só. Uhum. Muito bem. Eu sou Li. Boa noite para todo mundo. Boa noite, doutor Gelson. Eu infelizmente, eu queria mostrar, mas aqui está aberto o meu vídeo, mas ele não está mostrando o meu rosto. Está mostrando só uma câmerazinha, eu não sei por quê. Mas aí uma outra hora a gente acerta. Só queria que eu falar isso. Eu acho assim, sabe, se a dificuldade de relacionar consigo mesmo, eu acho que é normal no mundo que nós vivemos. Porque é muito difícil alguém que tem assim, uma condição de estar tão perfeita, tão perfeito, que não tem nem necessidade de ficar se desculpe, de ficar se questionando. Então, eu me questiono e pergunto muito, converso comigo mesma. Eu converso quase que literalmente, gente. Eu digo, mas ou eu sou ali, mas que coisa, vai fazer isso aí, refaça isso aí. Ó, sabe, eu faço isso. Tá certo que a gente vive sozinha, né? Então, a gente até acaba conversando consigo mesmo depois de uma certa idade. Mas é uma forma maravilhosa de reflexão para mim, para mim. Eu não tenho muita Hum, coisa para dizer, para acrescentar, não. Sim. Anne, Boa noite. Eu acho assim, para mim a dificuldade é que, para mim, é uma dificuldade profunda em se autoconhecer, que ela acaba acreditando nas relações públicas, no marketing que eu coloco no mundo, e não no verdadeiro eu. Então, para ter esse encontro comigo mesmo verdadeiro, quando vê, é muito difícil, porque eu venho cheio de viés do meu marketing, eu coloco assim, né? Da minha máscara. Então, para me despir disso e me olhar com autenticidade, é difícil. E como a colega estava dizendo, faz parte também do mundo em que vivemos, as relações estão no exterior, na máscara. Então, a relação que temos conosco mesmo também fica assim. E se a gente tenta fazer uma coisa diferente, não é o habitual. Então, por exemplo, sei lá, fazer uma terapia, uma coisa assim, pode ser que ajude. Mas eu acho assim, é difícil a gente verdadeiramente se enxergar. Que as coisas óbvias, tudo bem, mas as coisas mais profundas, é, não sei, eu acho difícil. É como assim a gente está grudado na nossa máscara e a gente acha difícil de nos vermos mais profundamente, mais por inteiros. sim. Zelina? Boa noite, Gelson. Boa noite a todos. Eu acho que é a culpa, uma necessidade de se punir o tempo todo, inconscientemente, claro, né? Porque a gente não leva a um termo final muitos projetos. Esse projeto de reforma íntima, de disciplina, de, enfim, até mesmo projetos profissionais, muitos projetos profissionais a gente aborta no meio do caminho, alimentação, enfim, tanta coisa, acho que a gente não faz por si aquilo que a gente até faria por outros, por interesses de projeção e outros interesses. Acho que a culpa inconsciente está muito dentro dessa falta de condição da gente se relacionar. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 80 quilos e eu me vejo com 60. É uma tristeza isso, né? Porque você não consegue emagrecer porque você se vê com 60, você está ótima. Não consigo me ver com 80. Todo mundo está falando, você está enorme. Aonde? Eu não olho no espelho. Tô bem. Viu? O problema que é isso? Relacionar consigo mesmo. Obrigada. Pois é. Estão trazendo uma série de elementos, né, que envolvem questões emocionais, questões de identidade,
questões de mecanismos internos, né, que envolvem os processos de cada um, né, e aí a gente tem uma série de elementos que vocês trouxeram, né, medo, culpa, rejeição, né, e outras coisas mais, né, mas e a Joana ela vai falar duas coisas importantes aqui no texto dela, que que, eh, que ela fala na autoconfiança e na autorrenovação, ou seja, né, que tem que haver esse autoencontro, né? E esse autoencontro que vai possibilitar, de uma certa maneira, esse processo natural, diz a benfeitora, de planificação do ser. Então, e isso, diz ela, é uma conquista. Uma conquista que envolve o reconhecimento de uma identidade própria, né? Uma identidade enquanto não os elementos e caprichos do mundo e as identidades é, secundárias ligadas àquilo das imagens que o coletivo nos coloca, mas ela fala de uma autoidentificação que nos liberta, né? Justamente desses apegos emocionais que muitas vezes está preso com uma forma de se autoafirmar. Que o ego quer se autoafirmar. E essa autoafirmação do ego envolve realmente se sentir amado, ser reconhecido, poder se sentir capaz, né? Mas essa autoafirmação do ego, ela vem de uma certa maneira por esse caminho equivocado, né? E aí estou falando, eu não me aceito, eu tenho dificuldade, eu me cobro muito, eu não consigo lidar com o lado meu. Então, de uma certa maneira, o que estou falando de quê? De um conflito e de uma insatisfação, né? Há uma insatisfação interna, seja ela por que motivo for, né? E isso impede, né, um apaziguamento da alma nesse caminho de autoencontro, ou porque a gente tem uma expectativa muito grande em cima da gente, ou porque a gente se cobra demais, ou porque a gente tem já uma certa consciência que gera culpa e exigência, seja o que for, né? A Gil falou em perfeccionismo, né? Então, então falaram também aí em não aceitação. Então, realmente por trás dessa dinâmica toda, tem uma não aceitação. Eu não consigo me reconhecer naquilo que eu sou, ou eu me reconheço, mas não me aceito, ou eu não quero perceber as minhas dificuldades, porque eu lido mal com isso, né? Então, a Joana vai falar, né, de uma certa maneira, que esse processo todos, que envolve esse autoencontro, parte, né, e esse processo de autoconhecimento que a Anne falou, né, parte, né, dessa caminhada que é realmente se aceitar, né? A Lolita tinha falado dessa caminhada que é demorada, que é difícil, né? É um processo realmente, né, de conquista que a gente vai aos pouquinhos conseguindo, né? E aí a Joana fala de uma coisa importante nesse processo, né, de, de busca de autoconfiança e autorrenovação, que é uma tendência de autonegação de nós mesmos. E a autonegação, ela diz que é um tipo de egoísmo. Olha só que interessante. A autonegação é um tipo, é um, é um exemplo típico de egoísmo. Ou o egoísmo é um exemplo típico de autonegação, como se quiserem melhor, né? Por quê? Né? Porque o egoísta se fecha nele mesmo, na fantasia egóica de autoafirmação dele. E nessa fantasia egóica de autoafirmação, ele tem um descaso pela dimensão mais profunda da sua alma, né?
Ou seja, ele não se liberta do primitivismo que predomina ainda na natureza, centrado nessa necessidade mais superficial de reconhecimento, e há um descaso, diz a benfeitora, ou seja, uma negação do self, do si profundo, né? E isso gera justamente uma tensão de conflito, né? Que envolve ansiedades, insatisfação e perda de uma conexão profunda com a nossa alma, né? Então, ela vai dizer que no caminho dessa autoconquista, na conquista de si mesmo, envolve o quê? O reconhecimento das nossas partes. Porque, de uma certa maneira, a gente tem que ter amor por nós mesmos, né? A gente vem falando há muito tempo isso. E esse amor envolve justamente a aceitação. E a aceitação não é identificação com a nossa sombra. Não é se deixar levar pelo comodismo. Não é, de uma certa maneira, ficar preso ao nosso infantilismo. A aceitação é reconhecer que essas partes nossas, não trabalhadas, primitivas, infantis, também têm muito ouro. Porque o Jung vai dizer que muitas vezes essa sombra, né, ela esconde muito material não trabalhado e rico em potencial. Muito elemento novo, desconhecido do ego, né? Até porque o processo de mudança espiritual e as neuroses que, de uma certa maneira, acometem a nossa caminhada, não é só ligado ao nosso passado, mas sim o novo que está presente, mas ainda não conquistado. E por ser novo, e ainda é rudimentar em nós. Então, tudo que é novo, se eu quiser escrever com a minha mão esquerda, vai sair feia a letra, vai ter muita dificuldade, porque é uma coisa nova, de um novo exercício, de uma nova parte minha que está se habilitando, né? E é natural que, quando ela vai se manifestar, ela não vai ter a mesma presteza e habilidade da mão direita, né? Então, a Joana fala que, de uma certa maneira, né, esse movimento começa saindo dessa visão preconceituosa que nós temos da gente, seja no sentido de autopromover o nosso ego, seja no sentido de julgar e nos culpar, não importa de que lado, né? Ou a gente se desculpa, ou a gente se condena, mas há um preconceito aí, né? Então, romper com esse preconceito, né? E poder, de uma certa maneira, romper daí com essa autonegação, numa abertura profunda conosco mesmo, sustentada no que ela coloca? Na autoconfiança, né? A autoconfiança como algo fundamental, que para mim, desdobrando isso que ela quer dizer com autoconfiança, é poder dizer assim: eu sou filho de Deus, eu sou fruto do amor. Então, em alguma parte de mim, né, há algo de interessante que, se eu buscar, vou encontrar, né? É, e não buscar na posse. Autoconfiança é abrir mão, então, da posse. É abrir mão do jogo de interesse. É abrir mão do esquema, do mundo que envolve, né, essa barganha de interesses, de aparência que muitas vezes tá na dinâmica da sociedade. Então, se eu confio, eu vou poder aceitar e aceitar também a própria a ideia de que o outro pode me rejeitar, que o outro pode não gostar de mim, né? E aí poder reconhecer, né, nesse trabalho de autoconquista, né, a nossa própria dificuldade, né?
porque todos nós somos ainda muito limitados. A gente está recém-engateando, saindo da primitividade animal para a dimensão do humano. Mas esse humano ainda é o protótipo é Jesus. Chegar lá ainda é uma caminhada, né? Então, é claro que isso envolve aceitar né, eh, a nossa vulnerabilidade, aceitar a limitação, aceitar a dificuldade, mas diz Jonas, sem se deixar vencer, né? E buscar contrapor isso na confiança, na alegria, nos deveres, na compreensão, nos valores éticos, naquilo que no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos é ligado lá às características do homem de bem, né? A gente for lá ver, né, a característica do homem de bem lá no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, né? Mais ou menos a postura daquilo que a Joana fala desse homem destinado à conquista da sua realidade divina, né? Que para ela é uma fatalidade, e é, né? Isso é uma fatalidade, ou seja, cedo ou tarde, e isso vai nos pertencer, né? É, né? E os transtornos fazem parte desse processo, né? Aí vem toda a questão, na medida que eu tenho autoconfiança e amor por mim mesmo, eu tenho força para fazer essa caminhada, mas não em conflito que me dissocia e que nega a minha realidade, mas sim na compreensão desses limites, no olhar acurado e cuidadoso para mim mesmo, né? Numa forma essencial de autoencontro, que é fruto do ser psicológico madura, a Joana vai dizer, né? Então, a gente vai detectando, né, as nossas dificuldades e vai trabalhando elas. Pode demorar um pouco, pode ser mais difícil, né? Mas, né, a gente está numa atitude de inteireza daí, né? Dela fala da autoanálise. Então, esse autoencontro que ela propõe envolve não negar, envolve aceitar, confiar, e envolve, de uma certa maneira, um diálogo conosco mesmo, né? Envolve um trabalho, né, de autoanálise, diz a benfeitora, né? Ou seja, ser uma pessoa lúcida, a lucidez, a consciência. Não a consciência de julgar, não a consciência moral, dessa moralidade é, que as religiões antigas tinham, de uma imposição dogmática, né? Mas a moralidade e a consciência daquele que está, né, à frente de um ideal, buscando a meta que Jesus nos deixou, que nada mais é do que aquilo que a gente chama de crescimento interior, que diz a Joana, o crescimento interior é a grande meta para que todos nós devemos aspirar na caminhada de autoiluminação, né? Sara, microfone, Sara. Deu agora? Uhum. Obrigada. Você está falando, eu estou entrando no teu raciocínio. Então, o que você está dizendo praticamente seria, na palavra mais simples, é não desistir de nós mesmos. Não desistir de nós mesmos. Mas o que É, envolve não desistir de nós mesmos? Porque a gente desiste muito fácil de nós mesmos, exato. É porque né? eu estou lendo por 2 semanas eu estou escutando algo muito interessante que fala da gente não desistir de nós mesmos, que é muito Uhum. importante. O que significa não desistir de nós mesmos? Pois é, o que significa não desistir de nós É, mesmos? Bom, a gente pode começar com uma coisa que a Joana coloca, né? Ah, que é
porque o inconsciente, ele é um processo que envolve aquilo que o André Luiz e a Joana vão colocar, hábitos mentais, padrões, né? Exatamente. Há uma matriz mental, né, que envolve padrões, padrões. E esses padrões se instalam no nosso comportamento, né? Diz a Joana, né? A dor da personalidade, né? É, que tem que ser de uma superado, mas por isso a nossa insegurança e outros tipos de conflito não superado acabam criando, seja máscaras ou padrões de comportamento que funcionam como automatismo. E aí a gente não elabora daí, nesse automatismo do inconsciente, né? Então, não desistir da gente mesmo é prestar atenção. Quando a gente não desiste de um aluno ou de um filho, como é que a gente faz? A gente está lá prestando atenção. Não, eu não vou desistir de ti. Eu estou insistindo, eu estou olhando, eu estou acolhendo, eu estou acreditando nele. Eu não desisto dele. Então, não desistir é um ato de amor que envolve se ocupar verdadeiramente com essas partes nossas, porque ou a gente se acomoda, ou a gente cansa, ou a gente não acredita. E aí realmente essas coisas acabam se perpetuando por muito tempo, né? Nesse processo de a gente não consegue ir superando e conseguindo encontrar novos caminhos, porque a gente está ali, né? Nesse ciclo já condicionado e pouco capaz de reconhecer que a gente pode mudar, transformar. Mas essa transformação Sim, exige esse trabalho, né? Por isso essa lucidez. Por isso que isso. a Júlia fala assim, sair da área do instinto primário repetitivo, né? Porque o instinto é repetitivo, Uhum, para chegar no racional lúcido, bem delineado de benfeitor, bem trabalhado, né? sim. Buscando, né? Essa adquirir consciência, buscando reconhecer nossa realidade, se ocupando verdadeiramente de nós mesmos. É, posso, então, tu está dizendo se ocupar, então, eu estava vendo o tipo de depoimento que cada um deu, né? Eu achei muito legal a sinceridade, assim, que eu admiro muito a sinceridade das pessoas, e eu achei muito legal. Agora eu estava pensando, eu descobri que em mim, há alguns anos atrás, eu me observei e vi que eu tinha uma fuga. Quando você quer é, cuidar da vida dos outros, fazer tudo para os outros, para mim era tipo uma fuga, eu não cuidava de mim direito. Daí eu me dei por conta, eu disse, não, eu posso ajudar, não tem problema, mas eu vou investir em mim. E eu vi uma coisa que me chamou muito a atenção, alguém dizendo assim, se ainda você não tem condições de cuidar de você por dentro, comece por fora. É tipo assim, aparência, daí vai entrando. Para mim, isso foi fantástico, porque como eu comecei a gostar mais de mim, a cuidar de mim, eu posso ajudar os outros, mas se eu não tiver em boas condições, como é que eu vou ajudar os outros? Então, eu vejo muitas pessoas fazendo esse tipo de fuga. Eu não tenho nada Uhum. a ver com o que o outro faz, mas para mim foi perfeito eu descobrir isso. Eu comecei a prestar atenção em mim e vi que Uhum. era tipo uma fuga, assim, que eu não queria me Claro. olhar, Uhum. então eu ficava olhando os outros, querendo ajudar todo É. mundo. É aquilo que ajuda, de uma certa maneira, diz, né? A gente E a gente, acaba querendo muito mudar o mundo, mas a isso, transformação começa pela gente mesmo, né? isso, Então isso. isso é Então, importante, e né? quando a gente vê, quando a gente consegue captar isso, a gente começa a ver que dá uma mudança. Pô, eu tô aqui, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que cuidar de mim, fora a minha saúde, mas cuidar do meu mental, como tu disse, dos meus hábitos, né? A gente já tem uma certa idade, não vou eu, de 62 anos, me comportar como uma menina de 20 anos. Então, é hábitos que a gente vai cuidando, vai aprendendo. Muito obrigada, Gelson, era isso só.
Uhum. A Patrícia e a Vânia tinham umas questões também do texto, né? Que eles tinham colocado que tinham umas questões que Sim, querem trazer. sim. Eu não sei nem se a parte tá ouvindo agora. Então, foram duas perguntas. A primeira pergunta é quando ela fala, ali na página 125 do nosso livro, foi 125, ela fala que normalmente com a aceitação fatalista e castradora das doutrinas religiosas que dificultaram o crescimento emocional do ser humano, este ainda permanece acreditando que a existência terrena é um fadário que tende a ser conduzido com o apoio da infelicidade, derrapando em masoquismo chão, injustificável. A gente entendeu o que ela queria dizer no parágrafo, a gente ficou pensando, se tirar a palavra chão, a gente entende, mas com a palavra chão ficou difícil. Sim. Tá, então a questão toda é o termo chão, é isso que eles É, querem. É, é. sim, 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 né? É, então ela está dizendo justamente, falando desse movimento, né? Realmente da questão desse jogo coletivo que está muito ligado àquilo que a gente comentou dessas religiões dogmáticas, né? E que geram, né, como o texto está dizendo ali, né, não, em vez de ser um elemento gerador de felicidade, né, de engrandecimento, de realização, é o contrário, né? Começa a fazer um movimento de ignorância, de um processo de aprisionamento, num jogo masoquista, né? E, e ela põe daí a palavrinha chão junto, né? Num movimento de masoquismo chão. Então, a masoquismo no chão, ela quer reforçar, né? Uhum. Que a pessoa está realmente presa numa condição e não consegue se libertar naquilo que ela vai falar, né? Que a nossa meta é a perfeição, que é o voo do espírito, né? Ah, Que é Uhum, o voo, né? Que uhum, nosso destino poder se sobressair, né? Poder, de uma certa maneira, superar as limitações. Então, o masoquismo chão é uma condição muito de ficar muito preso daí, né? É uma visão muito equivocada, muito errada, injustificada, como ela coloca ali, e que aprisiona e não deixa tu sair e se libertar em favor de um movimento mais amplo, né? Então tu fica uhum, bem no chão mesmo, bem no, numa condição de estagnação, né? Que ela coloca aí. uhum. Ok, obrigada. E a outra pergunta é o quinto parágrafo dessa mesma página, 125, onde ela vai falar do sofrimento, não é? uhum, E diz que o sofrimento não faz parte dos soberanos códigos da vida, uhum, constituindo-se experiência do mecanismo da evolução, mediante o qual se processam as alterações moleculares das formas transitórias utilizadas pelo princípio inteligente do universo que é o espírito. Então, a gente se questionou bastante sobre essa passagem, esse parágrafo, porque eu entendi que o sofrimento não é a meta, mas o sofrimento faz parte do processo. Aí fica aquela questão com relação à dor, né? Porque a gente poderia entender que a dor faz parte do processo, mas não imprescindivelmente o sofrimento. Aí, por isso a gente queria que você tirasse essa nossa dúvida. Ficamos aí. Sim, isso é bem E importante. Gelson, eu posso pegar uma carona aí na Vânia? Pode? E eu penso que também está nesse contexto do sofrimento. Tem um momento que ela fala do sofrimento do sofrimento. O que é que ela está querendo dizer? O sofrimento do sofrimento. Aham.
Tá, então vamos por partes, né? Primeiro, vamos focar nessa primeira parte, depois a gente foca na sua colocação, então, Olímpia. Quando a Joana coloca justamente, né, que o sofrimento não faz parte do soberano código da vida, o que ela está dizendo isso? Que o sofrimento não é uma imposição, não é uma lei. Não existe uma lei que diz sofra, né? Não há uma imposição, né? Então, essa é a primeira coisa, né? Não há um código que diz todo mundo tem que, né, passar por isso, é uma lei, isso faz parte do universo enquanto condição, né? Existem as leis naturais, a lei de amor, a lei de evolução, a lei de trabalho, e assim vai, tá? E o sofrimento não faz parte do código da soberana da vida, ou seja, não é uma lei, não é? Então, o que que a Joana quer dizer com isso? Que o sofrimento é próprio da experiência transitória, do grau de consciência de cada um na caminhada transitória do espírito rumo ao despertar, né? Quanto mais consciência, quanto mais amor, menos sofrimento. Então, o sofrimento tem a ver com aquilo que o Espírito fala com ignorância, tá? E uma coisa que a gente coloca do sofrimento. Então, o sofrimento não é a dor. O sofrimento é a forma como eu subjetivamente, na minha condição individual, vivo a realidade. E não só a dor, porque a gente sofre não só por dor, gente. A gente sofre por apego, porque a gente gosta da pessoa, a gente sofre. A gente sofre porque perdeu o emprego, a gente sofre porque tem muito dinheiro, a gente sofre porque é bonito ou feio, né? A gente sofre por qualquer coisa, né? Sofrer é uma mania nossa, né? A gente sofre, né? E tem gente que sofre, que adora sofrer, né? Que opta. E não é por dor. Então, nem sempre o sofrimento está agregado necessariamente a uma dor. Porque, até porque muita gente tem prazer na dor. Então, ou seja, o espírito, ele subjetiva a experiência. Assim como a gente tem prazer na dor, tem gente que sofre pelas coisas boas, né? Então, o sofrimento é um processo de elaboração nossa que constituem a nossa capacidade de experimentar a realidade e interpretar ela. E como o espírito, no primeiro momento, quando ele emerge na consciência, ele tem uma consciência que se move na dualidade e não na unidade. A dualidade, como processo mental do espírito, ela é geradora de conflito e de sofrimento. Porque na dualidade, eu estou na parcialidade da realidade, né? E então eu me movo a partir de perspectivas comparativas e polarizadas. Porque o espírito não tem compreensão do todo e nem está na unidade ainda, né? Ele vem da unidade que é Deus, a gente está numa grande unidade, mas a consciência parcial limitada dessa nossa condição evolutiva, ela é dual. Então tem o sim e tem o não. Tem o baixo, tem o em cima. Então a nossa mente é dual ainda. E essa dualidade faz com que a gente possa, então, né, de uma maneira própria, de acordo com as condições de cada um, ficar dançando e comparando e valorizando esses polos opostos, gerando, né, na nossa experiência, muitas vezes, é esse lugar do sofrimento, né? Então, realmente, o sofrimento acaba sendo um mecanismo, um processo subjetivo que constitui parte da experiência do espírito,
tá? E aí a Olivia pergunta, mas que vem a ser o sofrimento pelo sofrimento, né? Né? Porque a Joana vai falar dos vários tipos de sofrimento, né? Né? É, é, e o sofrimento pelo sofrimento é, de uma certa maneira, o sofrimento que a gente gera pela fantasia do sofrimento. Então, de uma certa maneira, né, Olímpia, lá tem o evangelho, o bem e o mal sofrer, né? Uhum. Então, o sofrimento é que as coisas realmente têm dificuldades, têm dor. Então, o sofrimento pelo sofrimento, ele vem de duas formas. Ou, como eu lido com o sofrimento, então eu sofri o sofrimento, eu não mereço, tudo comigo é ruim. Daí eu interpreto tudo como todo mundo tem coisa boa, eu tenho coisa ruim. Então eu começo a sofrer pelas coisas que me faltam. E aí eu começo a ser uma fantasia que eu não tenho nada. E fico gerando sofrimento pelo sofrimento. Então, é o sofrimento do sofrimento. Então, o sofrimento está ligado a situações limitantes e dolorosas, mas tem muito a ver com uma fantasia que a gente constrói. Né? De criar sofrimento onde não precisa, muitas vezes. Ou que tem uma dor, mas a gente carrega no pincel e acaba sofrendo pelo sofrimento, né? Mas é muito mais a fantasia que está por trás da experiência do que pela experiência em si. Gelson, nessa fantasia pode estar em jogo o sentimento de inferioridade, autoestima? Sim, com certeza. O sentimento de inferioridade e baixa estima são elementos muito complicadores na vida da gente, né? E acabam sendo realmente muito desfavorável. E aí um campo daí que possa gerar, sim, um entendimento, uma compreensão que reforça esse sofrimento pelo sofrimento, né? Sofrimento do sofrimento que a Juna coloca. Obrigada, Gelson. Inclusive, no Jesus e Atualidade, a benfeitora tem um capítulo, né? Jesus e sofrimento, né? E no Plenitude também ela vai falar do Uhum. sofrimento, né? Ô, Gelson, eu não estou achando aqui a minha mãozinha aqui agora, só uma pergunta. Mas esse sofrimento pode ter, então, a ver com essas fantasias ou essas ideias que ficaram marcadas, é, dessas questões religiosas do passado, né? Não só, Vânia. A questão é um dos fatores, né, que podem criar, né, condicionamentos internos que perduram várias encarnações, né? A gente vai criando verdades relativas que nos aprisionam. Isso me lembra de duas irmãs que gostavam do mesmo rapaz, né? E o rapaz não podia ficar com as duas, né? Podia não escolher nenhuma delas, né? Mas acabou escolhendo uma delas. E se namorou dessa irmã. E a outra ficou numa infelicidade total. Total. Porque a irmã tinha conquistado a pessoa que ela tinha almejado para ela. Ou seja, ela perdeu. Perdeu em todo sentido. Perdeu porque perdeu o amor dele, e perdeu porque a irmã venceu também ela nesse espaço de realização, de beleza, seja o que for. Então, ela se fechou numa dor, numa mágoa, porque ela ficou presa nessa fantasia que não podia ser feliz se não fosse por ele. E aí começou a ficar vivendo a vida da irmã, na inveja, porque minha irmã vai casar, porque ela está fazendo os convites, porque, né, ganhou o anel de noivado, porque o namorado fez isso, porque o namorado fez aquilo, porque a família acolhe o namorado, ele veio mostrar aqui, e ela só observando, né? Ou seja, primeiro, que a gente não sabe se aquilo é um presente ou uma maldição, né? Porque muitas vezes, né, aquilo pode ser uma maldição, né? Mas a pessoa só está vendo, né?
Segundo, a gente não sabe se é o destino dela também. Mesmo que o cara seja um cara legal, talvez tenha ou muita gente com muitos caras legais aí no mundo, né? Talvez mais legal do que o cara também, né? Ou o processo. Mas a gente não dá chance pra gente, né? A gente não dá chance pra gente. Daí nessa teimosia, nessa perspectiva do ego, que fica muito preso nessa visão limitada e infantil, ela ficou tomada num empobrecimento emocional e de vida, em vez de abrir os horizontes dela. Talvez a história dela nem seja casar. Talvez seja um livramento, talvez a história dela seja outra. Então, tudo é muito, porque tudo é muito, muito grandioso na vida, né? E pasme na história, que daí, é, em perto do casamento da irmã bendita, né? A maldita lá infeliz, né? A irmã conheceu um outro cara. E não casou com o tal preferido das duas, né? Acabou casando porque viu que o cara não era tão interessante assim, que tinha muito mais elementos na vida, e acabou largando do noivo. E aí, né, sobrou o noivo. O noivo estava lá disponível para ela. E claro, na dor do noivo, também incomodado, também com dor de cotovelo, ele se voltou para a irmã rejeitar, porque agora os dois eram os rejeitados. Então, nós, os rejeitos, vamos se unir para apaziguar a nossa dor, né? Só que ela ficou com ódio do cara, né? E sentiu ainda mais assim a sobra, né? Agora ele vem comigo porque eu sou a sobra. Então, tu vê, de novo está preso uma fantasia. Não, será que eu sou a sobra? Ou será que agora ele está podendo ver que eu sou mais interessante e ele caiu do cavalo e viu que a minha outra irmã não é confiável e eu sou a pessoa interessante? Mas não, ela ficou presa ainda, né? Daí não deu uma chance para ela, não deu uma chance para ele. Também não sei se era bom ou não. Mas a questão toda não é os caminhos, mas é realmente esses temas, né, esses mitologemas ou mitemas que permeiam nossa vida e que têm a ver com esse desejo central que o André coloca, né, e que compõem e criam uma vida intensa numa dinâmica fantasiosa que é muitas vezes aprisionante, né? E a gente acaba ficando ali vivendo aquela realidade sem conseguir dar uma chance para a gente, ou para a vida, né? Seja o que for, em relação às possibilidades que a vida nos oferece. Então, é complicado, né, gente? A gente é complicado. A gente, né? Então, a gente fica entre a teimosia e na ânsia de querer ser amado e ao mesmo tempo no desamor da gente, não dando chance para nós mesmos, em nome dessa teimosia. E aí a gente vai levando a vida em desencontro aqui, desencontro lá, até um dia cansado começa a parar né, e quebrar com esses padrões que a gente carrega dentro de si, tá? Então, Gelson, tu estás trazendo um outro ponto, as nossas teimosias, né? Teimosia, sim. Interessante, né? Teimosia. Muito bem. Então, no próximo encontro, a gente já vai pro o item 16, né? Gelson, eu queria só fazer uma perguntinha, que agora que eu consegui, e não tive condições ainda porque eu não estou no telefone, viu? Estou com um problema no explorador que é novo e vou ter que levar lá para eles me acertarem. É o seguinte, aqui, né? Quando ela diz aqui, quando diz aqui em cima, somente portanto, pelo despertar do si. Então, esse despertar do si, talvez vocês até já falaram, daí eu até peço desculpa, mas como eu não estava, eu queria saber porque nós aprendemos já sobre o despertar, o si, o que significa, mas escuta,
haveria não é exercício, mas existiria assim uma forma da gente poder se exercitando, acho que a palavra é essa mesmo, e deve existir, né, algum livro, alguma coisa que fale sobre isso, porque aqui é bonito, aqui o homem e a mulher perante si mesmos, que coisa que foi falado, né, já, e eu não sei, eu não tenho assim muita dificuldade, mas eu tenho bastante ainda, porque é uma espécie de teimosia comigo mesmo, sabe? Então, Uhum. eu queria saber se O isso aí não Despertar está do Si, dentro. na verdade, né, eu Soli, toda a obra da Joana de Ângeles é em favor disso, né? Porque o Despertar do Si é o despertar do espírito, da essência do self e da nossa Hum, essência divina, né? Então, tudo hum, aquilo que hum, promove a nossa essência, tudo que hum. colabora para romper com os padrões egóicos e limitados da nossa natureza em favor de uma dimensão mais profunda, são caminhos para o despertar do Si, né? Então, e aí toda a obra da Joana de Anjos é o que a gente está estudando aqui. Tudo que a gente está fazendo é promovendo esse caminho, né? E será que já é um sizinho quando a gente começa a conversa bem com a gente mesmo e fala assim, mas peraí, não, Elsuli, não é bem assim, vai, volta de novo, vai fazer isso aí, ou é um pensamento, ou é uma coisa que eu estou pensando em fazer, e daí eu vou e volto mesmo e começo a ver, puxa vida, agora eu estou com um caminho melhor. Então, será que isso aí também tem algo a ver com si? Isso é uma das possibilidades, né, Sully? Como a gente está vendo aqui, tem vários processos, caminhos que João nos oferece. A gente falou desse encontro conosco, do diálogo, do trabalho de aceitar, de poder se reconhecer. Então, tudo isso são caminhos que favorecem esse despertar do si, né? Com Nossa, certeza. obrigada. Alguém faz nossa prece de encerramento, então?